Graça e paz, aqui é a pastora Hélia, em trazer o meu testemunho de vida para vocês. E sei que Deus vai falar com vidas através do meu testemunho. Nasci em uma família católica, onde minha mãe sempre levava a gente para a igreja aos domingos, né? Meu pai nunca foi para a igreja com a gente, meu pai gostava de ledora de carta, no centro espírita, mas minha mãe sempre levou a gente para a igreja católica. Nunca gostei daquelas imagens, não me identificava com elas, mas minha mãe sempre fazia novena nos lares, nos levava, cresci assim, fazendo novena nos lares, carregando aquelas imagens de escultura nas costas, e assim foi a nossa vida. Meu pai era um homem muito violento, né? Minha mãe era muito agredida por ele. Minha mãe tinha o nariz quebrado, ponte quebrada. Então ele era muito violento com a minha mãe. Mas era um bom pai. Trabalhava de pedreiro, trazia o sustento para casa, o básico. Porque nós éramos em 8 irmãos. A minha mãe, quando casou com meu pai, eu já tinha 4 filhos. O caçulinho tinha 1 ano e 6 meses e o mais velho tinha 7 anos. Aí no decorrer do tempo teve 4 meninas. Eu sou, dos 8, eu sou a 7ª. Então quando a gente começou ali a desenvolver, 9, 10 anos, os mais velhos já estavam casados. E ficou só ali, nós 4, com minha mãe e meu pai. Mas um tio meu faleceu, tinha vários filhos, minha mãe pegou uma menina para criar. Então nós éramos 5 mulheres em casa. Já pensou uma casa com 5 mulheres? Uma benção. Então íamos para a igreja nos domingos. Vocês sabem que católico tem isso, né? Vai para dança, tem festa, é muito bom, maravilha. Casei muito jovem, casei com 16 anos de idade. 6 anos de idade casei, mas fiquei casado 1 ano. Foi um casamento que eu queria sair de casa, fugir do lar, né? Fugir da escravidão de dentro de casa, porque meu pai era carrasco, não deixava de sair, não podia namorar. Se passasse um jovem 2, 3 vezes na porta de casa, ele já batia na gente, queria saber se aquele homem, aquele jovem estava de olho em algum de nós. Então nós casamos cedo. 1 ano de casado, logo separei, já com 18 anos já estava separada. E um ano, acontece muitas coisas. Nesse 1 ano eu fui trabalhar em casa de famílias, fui cuidar de lares, né, como doméstica, e ali tive uma liberdade que me levou a sumia de casa, sumia dos meus parentes, amigos, não contava nada para ninguém, e quando eu voltava minha mãe estava ali desesperada. Eu tinha um primo, chefe do Canal 2 aqui em Goiânia, né? Então colocava minha foto na televisão, minha mãe falava no rádio, eu ficava sumida 4, 5 meses sumida. Sumia com minhas amigas, ia para Cuiabá, Mato Grosso afora. Então nesse 1 ano aconteceu muita coisa na minha vida. Mas nessas idas e vindas, a minha irmã mais velha foi ter o filho dela, né? Já é o 2º filho, e eu fui morar com a minha irmã para cuidar desse sobrinho que nasceu, ajudar ela. Indo para lá, aqui em Goiânia, para trabalhar com ela, cuidar dessa criança, eu conheci aquele homem que seria o meu futuro marido. E aí eu trabalhando ali de secretária, aqui na Vila Canaã, em Goiânia, né, no Ferro Velho. Eu fui uma das primeiras secretárias no Ferro Velho, ainda não tinha mulheres ali no Ferro Velho. Em 83, 84, eu já era secretária ali, na Vila Canaã, no Ferro Velho. Ali conheci este moço que seria meu futuro esposo. Até então, ele casado, pai de 3 filhos, e eu uma jovem de 19 para 20 anos. E ali a gente começou a nos encontrar, a sair, a ficar, né? Ficamos, e logo eu me engravidei. Engravidei do meu primeiro filho. E quando eu engravidei, o que aconteceu? A gente foi morar junto. Ele deixou a esposa dele e a gente
veio morar junto. E ele veio e trouxe os 3 filhos. Aí eu peguei ele com esses 3 filhos dele. Aí começou o meu martírio. Criando essas crianças, ele, como já era um caso de prostituto, né? Comigo não foi diferente também. Saía na sexta-feira, voltava na segunda-feira, mas eu vestia camisa. Peguei aquelas crianças, foi crescendo, as crianças veio, os gêmeos tinham 1 aninho e o mais velho tinha 3 anos de idade. Eles foram crescendo, logo eu engravidei de novo e no meio dessas gravidez eu fui tendo aborto. Eu tive 9 abortos. Esses 9 abortos foi por violência física, né? Meu esposo era muito agressivo. E nosso primeiro menino, quando tinha 1 ano e 6 meses, ele deu um problema de saúde muito sério. E ele ficou internado, entubado. E aí meu esposo foi no hospital, queria que tirasse a criança, né? O médico falou, se tirar dos aparelhos, morre. Ele falou, não, eu vou assinar e eu vou tirar a criança. E aí ele tirou a criança, levou para casa, ela ficou 3 dias em casa. No 3º dia ela faleceu. E aí ele, como era de uma família toda evangélica, eu vim de uma família católica, quando a criança ficou doente, ele foi para a igreja. Ele foi para a igreja, ficou firme, eu não queria, eu nunca falei, não gosto, não vou, não quero, né? Mas eu acompanhava ele na igreja, quando o pastor falava, se eu queria aceitar Jesus, eu falava, não, eu não quero. Porque quando ele foi para a igreja, o menino internado, e ele ficou firme na igreja. Ele era artilheiro, jogava bola, ele tirou todas as medalhas e troféus que tinha em casa, jogou fora, tirou a televisão. Aí eu achava muito radical, falei, eu não vou, não quero ser crente. Mas quando aconteceu que a criança morreu, ele ficou naquele desespero. Aí quando a criança morreu, ele afastou do caminho do Senhor e eu fiquei firme. Foi na morte dessa criança de 1 ano e 6 meses, foi que eu corri para os braços do Pai e estou até hoje. Então aí logo nasceu outra criança, eu tenho mais, né, 2 filhos. E começou ali, eu cuidando daqueles 3 dele. Se ia para a escola, eu levava, ensinava. Ele sumia, ficava 3 dias fora, sumido, e eu cuidando dos filhos dele. Tudo bem. Foi crescendo, crescendo. Quando chegou ali aos seus 18 anos, né, já rapazinho, eles foram morar ali no Ferro Velho. O outro já casado, o Wesley, mais velho. E eu comecei a ter um encontro real com Deus. De que maneira? Me batizei, né, nas águas e comecei a ir para a igreja. Fui morar bem do lado da casa da minha sogra já é evangélica há muitos anos. E ali começava a ouvir aquele programação no rádio. E eu comecei a interessar, a gostar. E eu lembro que na época era a pastora Elizabeth Cornélio, minha mãe na fé. E a Marta Maria, ela tinha programação no rádio às 10 horas da manhã. Foi ali que eu tive um encontro com Deus, através do rádio, através das ministrações delas. Elas começaram a ministrar, falavam, coloca água, unja a sua casa, unja o seu esposo quando ele chegar, e assim eu comecei a fazer. Colocava água ali no rádio, em cima do rádio, colocava óleo, e ali eu comecei a orar e a ungir, né, o meu esposo, e foi indo. Logo, logo, depois que eu me batizei, ali na igreja firme, né? Firme com Deus, eu falei, eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero colocar minha mão no arado. E até então a gente só morava junto, não era casado. A gente veio casar em 98, que nós casamos no civil. Foi quando eu estava firme na igreja, eu queria trabalhar para Cristo, ser firme com o Senhor. E ali Deus começou a fazer uma grande obra na minha vida, de libertação. Eu já não era mais aquela mulher que ficava irritada, né? Porque ele cuidava daquelas crianças na noite, as crianças choravam, ele ia lá na cama, cuidava. Então, eu já comecei a ficar mais tranquila, porque no começo era difícil. Eu, uma jovem, ele com 3 filhos, e ele tinha toda a paciência com os filhos, e quem é madraça sabe. Eu não tinha Jesus no coração, e eu queria ele só para mim, né? Mas ele tinha 3 filhos. Mas depois que eu tive um encontro real com o mestre, foi tudo diferente. Comecei a entender as coisas totalmente diferente.
E Deus começou a agir na minha vida. E depois que eu me batizei, logo, eu já estava ali orando na igreja, orando por libertação, porque eu sou apaixonada em libertação. Estava ali orando por libertação. E logo me ungiram e me colocaram como pastora dirigente de uma obra. E eu fui dirigir a igreja ali na Cidade Jardim. Mas nunca tive um marido do meu lado sentado no altar. Nunca tive um marido do meu lado para me acompanhar. Mas a minha paixão já foi logo no começo pela obra de Deus e pelas almas. Eu não sei se eu queria fugir dos problemas familiares, da luta que eu passava dentro da minha casa, então eu me agarrava com Deus e queria fazer a obra. Queria entrar nos lares para orar pelas vidas, né? Queria estar na oração das 3 horas, estava de manhã no círculo de oração, e à noite para a igreja, porque o marido ele sumia. Final de semana eu não tinha companheiro. Ele saía sexta, chegava segunda. Então eu me doei, né, na obra de Deus. Me doei ali para fazer o querer do Senhor. Então eu estava dirigindo igreja, comecei a dirigir igreja, aqui na Cidade Jardim, Vila Adélia, Vila Canaã, essa região aqui, todo mundo me conhece muito. 30 anos fazendo a obra aí. Tem muitos filhos na fé por aí fazendo também a obra de Deus. Graças a Deus por isso. Me refugiei, corri para os braços do Pai. E aí nessa luta constante dentro da minha casa e na obra do Senhor, enquanto eu estava na igreja fazendo a obra, o marido estava nos bares, né? Estava nas prostituições da vida. Todo sábado amanhecia uma macumba dentro do meu quintal, no meu portão. Então, de sexta para sábado, sempre alguém fazia um trabalho no portão da minha casa. E quando eu chegava da igreja também, tinha carta anônima para mim. As cartas anônimas diziam, olha, tem muita dó de você, porque enquanto você está indo para a casa do Senhor, seu marido está ali na prostituição. Mas eu nunca olhei e parei para isso. Sempre invoquei com o Senhor, eu quero o meu Deus. Eu não olhava para nada disso. Ele chegava, não brigava, eu não falava nada, eu fiquei ali tranquila. Mas Deus foi trabalhando em mim de uma tal maneira, de uma tal forma, que eu comecei a esquecer aqueles problemas, a esquecer aquelas lutas que eu passava dentro de casa. Muitas vezes marcava com os irmãos da gente ir para o monte à noite. Antes de ir para o monte, ele me batia. Eu ia com roupa de manga comprida, né, para o pessoal não ver os hematomas. E muitas vezes esperava as pessoas lá fora do portão, subia para o monte, fazia minhas campanhas, voltava. Muitas vezes fazia o aniversário meu, as irmãs chegavam lá, queriam me cumprimentar. Ele sempre ficava dentro de casa. Mas quando terminava aquela comunhão nossa, aquela reunião nossa, que eu entrava dentro de casa, ele me agredia, né? Expulsava eu do meu quarto, dormia muitas vezes no quarto dos meus filhos. Então foi uma luta constante, uma luta travada. Mas chegou um tempo que Deus fez uma obra sobrenatural. Sempre eu ia para a delegacia da mulher, sempre passava pelo IML, né? A minha ficha no IML é extensa, a minha ficha na delegacia da mulher também é extensa. Então, eu quero dizer para vocês, chega um dia que Deus traz uma libertação para nós, traz um refúgio. O nosso refúgio é o Senhor, eu me refugiava nele sempre. E assim foi minha trajetória. E quando foi em 2007, ele roubou meu carro, né? Eu estava chegando da igreja, ele pegou meu carro, ele me bateu, estava eu e minha filha caçula, levou esse carro, pegou minha bolsa com dinheiro, pegou o celular, que naquele tempo tinha celular de linha, né? Então levou tudo e eu fiquei trancada dentro de casa. Naquele dia eu quebrei o cóccix, eu fiquei muito ruim. E eu tomei uma decisão, falei, Deus, eu não quero mais isso para mim. Age na minha vida, eu abro meu coração, o Senhor agir, para o Senhor fazer a sua vontade, e não a minha, porque eu estou cansada. Já faz muitos anos que eu estou passando por essa luta travada. E quando foi em 2007, bem no começo de 2007, que aconteceu isso, eu passei pela delegacia da mulher pela última vez. Quando eu cheguei ali, a delegada falou para mim, já era a doutora Miriam, já tinha passado várias delegadas ali pela delegacia da mulher que eu conheci, né? Nadir Cordeiro, muitas vezes falava para mim, sai dessa, minha filha, larga disso. Aí, quando a doutora Miriam, em 2007, falei com a doutora Miriam, falei, doutora Miriam, eu não quero mais. Ela falou, mas será que você não quer mesmo? Eu falei, não quero, estou cansada. Aí ela falou, então eu vou já te encaminhar pequenas causas
para divórcio. Eu falei, pode encaminhar, porque eu decidi, eu não quero. Eu estou muito cansada de sofrer. E aí, nesse meio tempo, ele ficou foragido 2 meses com o meu carro, com tudo, e ele mandava, né, medida protetiva, eu não podia chegar perto de mim. Então ele ligava e falava, olha, o carro acabou a gasolina, manda o dinheiro, o senhor roubou fogo. E eu estava tão tranquilo, tão em paz, Deus já tinha trabalhado tanto no meu coração, nas minhas emoções, que eu falava para ele, não, você pode, com aqueles carros, pode sumir com esse carro. Eu não quero o carro, nem quero você mais. E eu fiquei firme no meu propósito com Deus. E Deus agiu tremendamente na minha vida. Quando passou 2 meses, o filho dele mais velho veio trazer o carro para mim. O carro voltou para minhas mãos. E aí, eu comecei uma nova jornada na minha vida. Ele não voltou para casa, não retornou para casa, né? Não podia, mas mandou o carro. E eu estava com meu filho e minha filha. Aí já estava a Jéssica, né, que é minha caçula, que hoje tem 34 anos, e o Hudson Júnior, filho dele também. E ele foi embora, me deixou com esses meninos. Quando ele pensou em ir embora, ele vendeu tudo que tinha. Eu fiquei de aluguel, com 2 jovens. E nessa época, meu filho estava envolvido ali com aqueles meninos do Ferro Velho. A amizade dele era ali do Ferro Velho. Então, ali no Ferro Velho tem pessoas boas, mas tem gente má também, má índole. E meu filho estava envolvido ali, aqueles amigos, entre aspas, né? E vai e vem com esses amigos. Meu filho estava dirigindo uma caminhonete roubada e os amigos dele num carro na frente. A Rotam já estava de olho nessa caminhonete. Quando eles pararam ali, meu filho parou, a Rotam pegou meu filho, de 20 anos de idade. E ali pegaram ele, levaram para o Parque Oeste Industrial, ali teve uma tortura e morte. Torturaram e depois deram 2 tiros no peito. E levaram para o Hugo. Ali já foi 2008. 2007 o marido foi embora. 2008 o meu filho foi morto pela Rotam. E foi um tempo muito difícil da minha vida. Foi um tempo assim muito complicado. Mas eu sempre segurando na mão de Deus. Crendo no Deus do impossível. Passou essa fase. Eu, como mãe, né, sofri muito, mas como serva de Deus, como serva do Deus Altíssimo, né, eu louvo a Deus porque meu filho teve oportunidade de salvação. Ele saiu da mão de 4 policiais da Rotam, subiu em uma árvore e em cima daquela árvore ele gritava, Deus me perdoa, mãe me perdoa. Porque todo dia eu falava para ele. Todo dia eu falava, meu filho, esses amigos seus não são amigos, só quer levar você para o errado, para as coisas ruins. Mas aí meu filho veio a óbito, foi um tempo difícil, o marido já tinha ido embora, né, que já estava com outra mulher. Então eu passei assim, uma fase muito complicada, mas o coração de serva ficou firme. Sempre ali com Deus, fazendo a obra, entrando nos lares, profetizando, declarando que Deus faz, porque Deus faz mesmo. Deus faz para aquele que quer. A palavra do Senhor diz que muitos são ceifados a vida antes da hora. Por quê? Porque se apressa para o mal. Quem se apressa para o mal, Deus não pode fazer nada. Né? O nosso Deus, ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro bem presente no dia da angústia, mas é para quem busca ele. A palavra do Senhor diz que os olhos dele estão sobre a terra, buscando os fiéis para abençoar. E eu sou abençoada de Deus, porque Deus tem me fortalecido. Muitas vezes, lá no velório do meu filho mesmo, a família do meu esposo, todos são pastores, todos conhecedores da palavra. Mas naquele velório, quando eu estava ali perto do caixão, né, até a cunhada minha, que é pastora, dirige quadrangular ali na Baía de Goiás, é minha cunhada. Ela chegou perto de mim e ela falou, Hélio, eu não posso ficar do seu lado. Porque o primo estava com ele, entendeu? Então ela tinha que ficar do lado da outra família. A outra família tinha mais condição financeira, né? A outra família, ela olhou para esse lado. Eu falei para ela naquele dia, eu falei, olha, quem está do meu lado é forte. Quem está do meu lado é poderoso. Então no velório do meu filho ninguém me aberou, porque quem estava com meu filho era primo, né? Então assim, eu sou muito transparente e eu falo mesmo, eu falo as coisas e vocês sabem que as pessoas não gostam da verdade. A gente que fala a verdade muitas vezes fica no canto.
E a palavra do Senhor diz que profeta de Deus não anda embanado mesmo, não. Nós somos solitários, porque as pessoas não gostam da verdade. Mas passou 4 meses que enterrou meu filho, aí no jornal do meio-dia, apareceu a cara do primo, que era o chefe da quadrilha. Aí apareceu a cara dele no jornal e do lado dele tinha 6 bandidos. E hoje só existe esse primo dele vivo. Os outros 6 que apareceram no jornal, todos mortos. Então eu falo para vocês, sem medo de errar, quando a gente anda com Deus, quando a gente confia no Senhor, quando a gente espera nele de todo o coração, Ele nos fortalece. Porque aqui nessa terra nós vamos passar momentos difíceis, todos nós enfrentamos. Toda família tem os seus problemas, toda família enfrenta dificuldade. E a minha não é diferente. Eu passei por esse momento de dor, um momento muito difícil, um momento terrível. E eu quero dizer para você, você que é pastor, você que é missionário, você que está fazendo a obra de Deus, não vai pensar que a sua vida vai ser mar de rosa, não. Porque muitas vezes as pessoas chamam nós para fazer um curativo nela e nós estamos com a faca nas nossas costas. E muitas vezes nós chegamos ali e Deus faz um milagre. Deus faz um milagre na vida da pessoa e você está passando pior do que ela. Sabe por quê? Porque nós somos um vaso de barro, mas dentro de nós tem um Espírito excelente para que a glória não seja nossa, a glória do Senhor. E Deus não chama ninguém frouxo nem desanimado, não. Ele chama pessoas que estão decididas a pagar um preço pela obra de Deus. A obra de Deus é isso aí. É um dia você está no vale e um dia você está no monte. Você que faz a obra do Senhor, não pensa que vai ser só mar de rosa para você, não. O Senhor vai nos provar, como o ourive prova o ouro. Aleluia. E eu louvo a Deus por tudo que eu tenho passado na minha vida. Tem sido experiência. E depois de tudo isso que aconteceu, minha filha Jéssica, a caçula também, levita, na casa do Senhor, né? Aí, 2010, já nessas lutas travadas todas. A minha filha, quando meu filho faleceu, os dois eram muito amigos, eles estudavam junto, eles andavam junto para cima e para baixo. Então, quando meu filho faleceu, para minha filha foi um baque muito grande. Aí nesse baque tão grande que ela enfrentou, nessa luta tão travada que ela passou, ela afastou 4 meses da casa do Senhor, da presença de Deus. Porque a gente amanhecia o dia no monte orando, com a fotografia do pai, né? Com a fotografia do irmão. Então, quando ela viu tudo aquilo que aconteceu, ela ficou baqueada. Ela era uma jovem, uma menina, né, de 18 anos. Ela se baqueou com tudo isso. E ela ficou 4 meses afastada. Nesses 4 meses que ela ficou afastada, ela engravidou. E é a benção que nós temos lá em casa hoje, que vai fazer 16 anos, a Ana Luísa. Então, quero dizer para vocês, você pastor, missionário, você que está na frente da obra, muitas vezes nós estamos ali sorrindo por fora, mas por dentro nós estamos crendo no Deus do impossível. Muitas pessoas pensam assim, mas fulano ali aconteceu isso e isso. Nós somos sujeitos a tudo. Nós que estamos aqui na terra, estamos sujeitos a passar por provações. E Deus vai nos provar. E a minha filha afastou, teve essa criança. Essa criança foi uma bênção para nós. Porque nós estávamos vivendo luto, vivendo uma perda, surgiu ali uma esperança. Surgiu ali um milagre, uma criança maravilhosa, uma criança linda, que hoje ela é levita na casa do Senhor. Hoje ela é princesa do Senhor, coisa maravilhosa. Então eu quero dizer para vocês que a nossa vida é assim, entre altos e baixos. Mas vale a pena a gente ficar firme com o Senhor, independente do que esteja acontecendo na sua vida, independente daquilo que você está enfrentando, vai passar. Tudo passa. Aleluia. Nós ficamos aqui alegres com o Senhor, regozijando. A saudade fica, a dor da perda é muito grande, mas só de saber que teve uma oportunidade de salvação, refrigera a nossa alma. Que é para isso que nós estamos aqui, para ganhar almas para o reino. Muitas vezes perdemos dentro da nossa casa algo, mas lá fora nós encontramos vidas precisando de nós, do nosso socorro. Porque no momento que eu estava ali enterrando meu filho, dentro da minha igreja tinha mães com filho sepaigo, aprisionado. Tinha mães ali que nós estávamos orando para a libertação. Enquanto eu estava ali enterrando meu filho, eu estava orando por pessoas contando testemunho que o filho foi liberto, o filho saiu das drogas, do crime. Mas a nossa vida é isso mesmo. Nós não podemos espelhar na vida de ninguém.
nós temos que saber algo tremendo que vem da parte do Senhor. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E eu paguei um alto preço pela salvação do meu filho, minha filha orando, nós pagando um preço em oração e jejum. E Deus aprove recolher ele dessa maneira. Então louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu, Ele levou, louvado seja Deus. Eu sei que vai ter mães que vai estar ouvindo eu falar nesse momento, talvez você está com perda de filho, talvez seu filho está nas drogas. Creia, o nosso Deus vai fazer o melhor, Ele vai agir. Só que é da maneira dEle, não é da nossa maneira. Não é como nós queremos que seja. Aleluia. E aí nós vamos passar glorificando. Se você conseguir adorar a Deus na hora da luta, na hora do luto, engrandecer o nome do Senhor, é isso que Ele quer de nós. Ele espera isso de nós. Porque foi para isso que a gente veio. O Senhor mandou o Filho dEle a esse mundo e Ele padeceu tantas dores, sofrimentos, e Ele ficou firmado na rocha. Ele creu. Mataram Ele, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E é para isso que nós estamos aqui, para declarar que o nosso Mestre, Jesus salva, Ele liberta, Ele passa o bálsamo sarador, Ele tira a opressão, a depressão, a angústia, a ansiedade, o medo e a insegurança, porque em meio a tudo isso que eu vivi, veio a angústia. Teve dias que eu passei momentos muito difíceis da minha vida, mas eu orava a Deus, falava com o Senhor. Eu precisei tomar remédio, eu tomei remédio depressivo há alguns meses. E quando eu fui conversar com o médico, ele falou para mim, falou, olha, eu quero parabenizar a senhora, porque lá na clínica de repouso tem muita mulher de pastor, tem muito servo de Deus lá internado. E eu falei, não, doutor, eu sei da minha limitação. Eu sei que Deus levantou a medicina também, levantou os médicos. Então eu passei um tempo, tomei remédio, levei minha filha também no hospital, né? Porque ela ficou muito abalada com a morte, com tudo que nós vivemos, com a saída do pai da casa. Nós passamos coisas difíceis, mas nós passamos com o Mestre. E o nosso Mestre nos ajudou, nós superamos tudo isso. Nós estamos hoje de pé. Por quê? Nós temos um Deus que tudo pode. Então eu quero essa mensagem, eu quero deixar para você entender algo. Quando a gente confia no Senhor de todo o nosso coração, nós não estamos isentos de passar por momentos difíceis, por lutas, por adversidades. Não, nós vamos passar. Mas nós vamos passar com a confiança no Mestre. E quando chega aquele momento dele nos exalta, Ele nos exalta também. Tem momento que nós passamos de humilhação. Porque até na igreja, né, onde eu pastoreava na época, tiveram obreiros meus que saíram da igreja pela morte do meu filho. Mas passou alguns meses, eu tive que ir lá consolar esses obreiros também, que o filho dele estava na mesma condição do que o meu. Eu fui lá dar o meu ombro amigo, porque nós não podemos jogar pedra em ninguém, irmãos, porque o nosso telhado, ele é de vidro. De repente você pensa assim, fulano está passando isso, aquilo outro, eu não vou passar. E amanhã você pode passar. Então nós estamos aqui, não é para julgar, nós estamos aqui, é para estender nossas mãos. E no momento da minha dor, da minha luta, eu não encontrei ninguém para estender as mãos para mim. Por isso que hoje eu estendo as minhas mãos para todo mundo. Eu gosto de visitar as pessoas que estão passando momentos difíceis, perdas, né, em lutar, com a pessoa que está em luta, eu gosto de visitar todos, eu gosto de estar, eu gosto de compartilhar, eu gosto de ajudar vidas. E no meio de tudo isso, no meio dessas lutas travadas todas que eu passei, a gente tem um projeto que se chama Projeto Mães de Anjo. E nesse projeto ele continua até hoje. 20 anos de projeto. Meu filho enchia o carro de cesta e ia levar para as pessoas. Meu filho me ajudava também na obra de Deus. Então eu quero dizer para você, não pare. Não pare no meio da sua caminhada. Independente do que você está enfrentando. Independente daquilo que você está passando, dentro da sua casa, no seu ministério, com a sua família, com seus filhos, creia. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. A palavra do Senhor diz assim, muitas vezes a gente fala esse versículo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E aí? É isso aí que nós apegamos, Cristo vive em mim. Agora eu não mando mais em mim, agora eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. E é isso que tem me impulsionado a ficar de pé, a continuar, aleluia, a essa jornada aqui na terra. E nós estamos aqui, em lares, né, ajudando famílias enlutadas. O Projeto Mães de Anjo é para isso. Ajudar mães que perderam seus filhos, ajudar mulheres que o esposo muitas vezes estão ali no sepaigo, né, está aprisionado, famílias desestruturadas, porque todo mundo olha para a família do pastor e pensa que é mil maravilhas. Não é assim.
Nós passamos momentos difíceis também. Mas eu quero dizer para você, ponha a sua fé no Senhor. Coloque a sua esperança nele. Porque só Ele pode suprir as nossas necessidades, as nossas carências. Tudo que nós enfrentamos nessa terra aqui é para o nosso bem, é para forjar o nosso caráter, para tirar o nosso eu. Muitas vezes a gente pensa, eu dou conta de controlar isso aqui, eu vou fazer dessa maneira. E Deus vem e mostra para nós que não é como nós queremos, é como Ele quer. E no meio dessas lutas, no meio dessas adversidades, Deus vai tirando o nosso eu, Ele arranca o nosso eu, porque Ele não trabalha em vaso que está cheio de eu. Ele quer nos encher da glória dEle. E para nós ser cheio, nós temos que entender que nós não mandamos nem nós mesmos. Eu não mando mais em mim. Eu sou direcionada pelo Pai. Se você quer ver algo acontecer na sua vida, prodígio e maravilha. Se você quer ser usado por Deus, deixa Ele comandar a sua vida. Deixa Ele direcionar os seus passos. Aí você vai e vai acontecer milagre. Eu tenho visto muitos milagres acontecer. Eu tenho visto o sobrenatural de Deus. Mas eu tenho dado lugar. Eu tenho falado com Deus. Senhor, eu quero só o Senhor na minha vida. Eu já sou uma mulher que vou fazer 63 anos. E eu falei para o Senhor, eu quero agora só o Senhor na minha vida. Eu não quero casar, não quero companheiro. O Senhor é meu companheiro. O Senhor é meu ajudador. E eu, 100% da minha vida para Deus. Sou uma mulher que gosta de orar, buscar o Senhor na calada da noite. Gosto de subir para o monte. Gosto de falar com o Pai ali dentro do meu quarto. E eu me entreguei para que Deus venha fazer a obra através de mim. E pela honra e glória do Senhor, não pela minha, eu tenho ido e Deus tem feito o sobrenatural. Eu tenho visto muitos milagres acontecer. Pessoas com um exame na mão, vêm até a mim, eu tenho orado, no outro dia volto no médico, não tem mais nada. Irmãos, isso é para todos nós que servimos a Deus. Isso não é para nós bater no peito e achar que nós somos privilegiados, não. É o que o Senhor passou para nós. Ele falou para os discípulos, eu estou indo para o Pai e vocês vão fazer muito mais do que eu. Então eu peguei isso para mim, eu sou uma discípula do Mestre. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero contemplar as maravilhas do Senhor. Eu não quero ser só mais uma na terra. Não, eu quero ver a diferença de Deus na minha vida. E a minha família, a minha parentela, é eles que me conhecem. As pessoas que me conhecem de verdade são meus irmãos. É quem viveu comigo. É quem sabe o meu antes e o meu depois de Cristo. E Deus tem me usado para fazer grandes obras no meio da minha família. A minha irmã mais velha morava em Araguaína, né? Porque a gente esteve lá, ela deu câncer e nós estivemos ali com ela. Cheguei ali, já tinha 36 anos que eu não via minha irmã, porque ela era de mal do meu pai. Ela já tinha 50 anos que ela não conversava com meu pai, a mais velha. Meu pai faleceu falando nela, chamando ela. Eu amo minha filha, eu perdoo minha filha. Mas ela com o coração duro, meu pai faleceu sem ver minha irmã. Mas já tem uns 5 anos que eu estive lá, ela com câncer. Eu e mais 5 irmãos, nós fomos até ela. Chegou ali, ela era espírita, né? Eu não sabia, 36 anos sem ver minha irmã. Chegamos ali no hospital, a outra irmã que foi comigo, a Maria Augusta, ela já falou para ela, você tem que aceitar Jesus. Ela falou, eu não quero saber de Jesus, eu não quero aceitar Jesus. Aí eu falei, calma, vamos orar. Nós chegamos na sexta-feira, oramos com ela. No sábado de manhã, a gente foi na fazenda dela, nós oramos ali, ungimos, Deus mostrou macumba, trabalho naquele lugar. Eu falei, depois que nós orar nessa fazenda, que nós ungir, Deus vai fazer um milagre lá na vida dela. Irmãos, e nós fomos ali no sábado pela manhã, oramos na fazenda dela, ungimos ali aquele lugar e fomos embora. No domingo de manhã, ela chamou a gente. Nós chegamos no hospital domingo de manhã, bem cedinho. Quando nós entramos, o médico liberou, falou que para ela não tinha jeito mais, né? Quando nós oramos com ela, ela falou para mim, falou, Hélia, eu quero aceitar Jesus. E aí nós fizemos ali uma quebra de maldição com ela, e ela aceitou Jesus. Quando foi na segunda-feira de manhã, nós voltamos no hospital, e quando nós estávamos orando com ela, numa oração, ela só deu um suspiro bem forte, e ela faleceu junto com a gente. Aí nós ficamos ali no velório até 3 horas da manhã. Quando deu 3 horas da manhã, voltamos para Goiânia, mas aquela alma foi salva. Então, irmãos, é isso aí que Deus quer de nós. É isso aí que Deus quer. A minha irmã mais velha, de nós 4, essa mais velha que morreu, ela já morreu com 75 anos. É das irmãs mais velhas, né? Quando minha mãe casou com meu pai, ela já tinha 7 anos de idade.
E assim foi com minhas outras irmãs, de pai e mãe. A minha irmã Neuza, ela deu hepatite fulminante, ficou ali na Santa Casa internada. Mas ela aceitou Jesus. A minha irmã Lúcia também, que é depois de mim, ela deu câncer, 4 tumores na cabeça, e foi um procedimento muito doloroso. Ela ficou 2 anos, fez 26 cirurgias, mas ela aceitou Jesus. Então, a minha família é assim, a família do coração muito duro, mas Deus tem trabalhado. E meu sobrinho, de 24 anos, um jovem, muito bonito, ele levou um tiro na cabeça. E ali na UTI, eu fui ali visitar ele. Eu fui à tarde, depois de 14 dias que ele estava na UTI. Eu fiz o apelo para ele. Ele estava entubado, mas ele estava ouvindo. E quando eu peguei na mão dele, eu falei, se você estiver ouvindo, aperta minha mão. Ele apertou minha mão. Falei, você quer aceitar Jesus? Ele apertou minha mão. Então eu tenho muita experiência com a minha família. A minha família. Coração duro. Mas o Senhor tem salvado a minha família. Eu estou muito feliz por isso. Estou muito grata a Deus. Esse meu companheiro, né, que me largou, foi embora. Ele sofreu muito. Mas tem 3 anos que ele faleceu, mas ele foi salvo. Naquele caixão, quando a gente chegou ali, ele estava renovado. Não parecia aquele homem que estava andando com muleta ali em Abadia de Goiás. Ele deu um AVC, ele ficou na cama. Os filhos que teve que cuidar dele. Aquela mulher abandonou ele. Os filhos foram cuidar. E aí ele foi fazer um cateterismo e ele deu 3 paradas cardíacas e veio a óbito. Mas ele foi salvo. Aquele homem que não queria ir para a igreja, aquele homem que resistiu, ele ia no final da vida dele de cadeira de roda para a igreja. E no velório dele foi me dada a palavra, né? Porque eu fiquei muito amiga dele, depois que separamos. Ele ficou muito achegado em mim. E nós ficamos amigos. E quando eu olhei naquele caixão, ele estava parecendo aquele jovem de 24 anos que eu conheci. Então, irmão, vale a pena nós pagar um preço pela salvação da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, dos nossos inimigos. Eu sempre oro pelos meus inimigos. Eu sei que tem inimigo que eu conheço, declarado, mas tem uns inimigos ocultos. E quando eu vou orar, eu falo, Deus, salva os meus inimigos, declarados e os ocultos. Liberta eles. Eu tenho tido a oportunidade de visitar muitos que eram inimigo declarado, que manda me chamar para me orar, quando está no leito, quando está precisando de uma ajuda. E eu sempre vou. Sabe por quê, irmãos? Deus me ensinou a amar os meus inimigos. Porque não adianta nada. Eu posso fazer 1001 coisas para o meu amigo. Fazer as coisas para o amigo é muito fácil. Mas agora fazer alguma coisa para o inimigo, a palavra do Senhor fala para nós amar nossos inimigos. Então eu tenho sido essa mulher que tenho me guardado para Deus, tenho guardado o meu corpo para o Senhor. Eu tenho falado para Deus que eu quero ver o sobrenatural, e eu tenho visto. E é para isso que eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor, para adorar e exaltar somente a Deus. E um coração bondoso. Deus tem colocado um coração que tem hora que eu tenho me surpreendido. Deus tem colocado uma paz na minha vida, no meu coração, que eu tenho surpreendido até eu mesmo. O modo de eu agir, o modo de eu conduzir as coisas, tem sido maravilhoso. Porque eu tenho dado lugar para Deus. Dá lugar para Deus. O seu inimigo não é o seu marido, o seu inimigo não é o seu filho, não. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principado e potestade nas regiões celestes. Tem um ataque no mundo espiritual muito grande, meus irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis. Precisamos orar, precisamos invocar o nome do Senhor, orar pela nossa família, declarar a vitória da nossa família, declarar a bênção do Senhor na nossa família, porque o ataque está sendo constante dentro da família. E o diabo sempre vai usar aquele que está mais fraco, porque ele quer atingir quem? A coluna. Se você é a coluna da sua casa, você tem que estar, aleluia, ligado com o Pai, porque ele vai usar alguém que está ali perto de você. Se uma pessoa de longe, uma pessoa que não tem comunhão com você, se ela te atacar, se ela pelejar contra você, você não vai sentir nada. Mas quando uma pessoa que está perto de você, uma pessoa que você estende a mão, uma pessoa que você ajuda, uma pessoa que você dá o seu sangue por ela, quando ela te trai, quando ela te engana, quando ela mente para você, dói muito. Então nós precisamos ter o caráter de Cristo e buscar em Deus
os dons espirituais, os frutos do Espírito, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Nós precisamos disso para sobreviver nesse mundo que nós estamos vivendo. É uma selva de pedra. Nós não podemos confiar em mais ninguém. Está difícil, mas nós não podemos ficar ruim por causa das pessoas ruins, não. A palavra do Senhor diz que é para nós pagar o mal com o bem. E não é fácil, mas você consegue. Se eu, que era uma pessoa terrível, Deus tem feito uma grande obra, então eu tenho falado para Deus, se o Senhor conseguiu, Senhor, fazer na minha vida, não tem ninguém que o Senhor não consiga. Nosso Deus está com a mão estendida e Ele quer te ajudar. Então confia nele, se entrega para Ele, busca Ele de todo o seu coração, porque a dor, a luta, tudo que vier vai passar, porque Ele nos fez corajosos, o Senhor não fez nós covardes. E o Senhor colocou em nós uma estrutura tremenda para nós suportar tudo isso que nós estamos vivendo. Que estrutura é essa? Nós somos um vaso de barro, mas dentro de nós tem um Espírito excelente, para que a glória não seja nossa, a glória do Senhor. Quando alguém vem e fala para mim, pastora Hélia, você é forte, eu falo, não, forte é quem está comigo, é quem me sustenta, é quem me ajuda. Esse sim, esse é forte, esse é poderoso, e a minha vida é dele, e eu dedico a minha vida a Ele todos os dias. Quando eu acordo, quando eu abro os olhos, eu agradeço. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Eu passei muitas etapas que eu não contei aqui no meu testemunho. Eu passei uma época que eu morei de favor na casa de uma pessoa. E essa pessoa era amiga minha, muitos anos, mais de 20 anos. E eu tive que morar lá na casa dela. Fiquei lá um tempo. O Senhor fez uma promessa para mim que eu iria, né, para o exterior. E nessa época eu morava de favor na casa dessa amiga minha. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nem onde morar, como é que eu vou? E o Senhor falou, você vai porque tem uma obra a ser realizada. E eu fiquei tranquila. Falei, se for de Deus, vai acontecer. Mas eu não tenho dinheiro nem do ônibus, como é que vai ser isso? E aí, essa pessoa que Deus usou para falar comigo, ela falou, olha, você vai em 4 estados brasileiros, depois Deus vai te levar lá no exterior para uma obra. E assim foi. Eu fiquei tranquila, ver os convites, e eu fui no Mato Grosso, fui na Bahia, fui em alguns estados aqui do Brasil, e logo surgiu o convite para mim ir para a Bélgica. E ali eu chegando na Bélgica, na casa da minha sobrinha, já tinha 10 anos que ela estava lá, casada com um belga. E eu chegando lá, ela estava fazendo tratamento para engravidar. Ela, 10 anos, não engravidava. Eu falei, olha, eu trouxe um óleo, que esse óleo ficou 21 dias aqui no monte para me levar. Eu trouxe um óleo, eu vou te ungir. E eu vou te ungir com toda certeza. Daqui a um ano você vai estar com a criança no seu colo. Aí ela falou, ah, tia, pela fé da senhora, que ela me mostrou a barriga dela, tinha aquelas bolhas pretas na barriga dela, de tratamento para engravidar. Eu fiquei ali, fiz essa obra para o Senhor, né, que foi para Deus. Ali eu tive o privilégio de ir para Paris, conhecer Paris. Eu fui para a Holanda, fui para Bruxa, eu fui para vários lugares ali. Ali Deus fazendo a obra, né, através de mim. E quando eu regressei, eu voltei para a casa dessa amiga minha, eu fiquei ali esse tempo. E nesse tempo que eu fiquei ali na casa da minha amiga, e nós sabemos que o inimigo sempre vai usar quem está mais fraco perto de nós. Ele sempre vai usar, não adianta a gente correr disso. Se não é dentro de casa, é lá fora. E eu ali com essa amiga minha, morando com ela, e nós começamos um trabalho ali, uma oração, o pessoal ia na garagem. Quando chegou um dia, ela falou, eu quero que a senhora vá embora da minha casa. Eu quero que a senhora saia da minha casa. Aí eu falei, tudo bem. E aí eu falei, meu Deus, para onde eu vou? Para onde eu vou, meu pai? E aí eu tinha algumas amizades ali perto de mim. E ali eu conheci uma mulher chamada Irmã Irene. A Irmã Irene é uma benção. Já tinha só uns 15 dias que ela estava indo no culto. E ela tinha ficado viúva. E ela gostava muito de mim. Ela falou, não, vou lá para minha casa. Você vai para minha casa. Eu falei, meu Deus, tem poucos dias que eu conheço essa mulher, está me chamando para a casa dela, o que eu faço? O Senhor falou, vá. E ali eu fui para a casa da Irmã Irene. E passei um final de semana, levei minhas coisas, né? Quando foi na outra semana, minha irmã me ligou. A minha irmã mora em Goianápolis. Ela falou, Hélia, meu pai está sofrendo muito ali no Mato Grosso, na casa da nossa irmã, né? Da Maria Augusta, de uma das mais velhas. Eu preciso de você para cuidar do meu pai. Irmãos, eu moro de favor na casa dessa amiga,
e a casa do meu pai ali, aqui em Aparecida de Goiânia, no Parque das Nações, um sobrado, com loja embaixo, barracões no fundo, tudo fechado. Mas meu coração não abria para ir para lá. Falei, eu não quero ir, porque eu sei que a minha família vai me perseguir, é difícil. E aí meu irmão falou comigo, falou, Hélia, só você para cuidar do meu pai. Você que está aí, né, disponível, não tem carteira assinada, nem nada. Aí eu falei, meu Deus, eu estou de favor na casa da irmã Irene. Aí foi, eu vou. E assim nós fomos para Goianápolis, ela veio à noite, me pegou ali na casa da irmã Irene, nós fomos para Goianápolis, buscamos meu pai, trouxemos ele aqui para Aparecida de Goiânia, Parque das Nações, e eu fiquei cuidando do meu pai. E meus irmãos achou que meu pai ia dar muito trabalho, né? Mas foi 2 anos que eu cuidei do meu pai. Nesses 2 anos eu ganhei meu pai para Jesus. E meu pai já estava preparado quando o Senhor levou meu pai. O que aconteceu? A promessa de Deus se cumpriu na minha vida. Meu pai faleceu, eu fiquei aqui em Aparecida, morando no sobrado, alugando a sala embaixo, vivendo aluguel e os barracão no fundo. Então, quando Deus tem uma promessa para nós, muitas vezes o não de alguém é o empurrão de Deus para a promessa concluir. E eu quero dizer para vocês, hoje eu vivo ali, moro ali no sobrado, vivo do aluguel, faço a obra de Deus, e Deus tem cuidado de mim. Deus cuida dos seus pequeninos. Eu me sinto a mais pequenininha, aquele grão de areia menor, sido cuidado por Deus. Tem hora que eu ganho tanta coisa, que eu saio assim, eu fico, meu Deus, Deus tem cuidado, Deus tem me vestido, Deus tem me calçado, Deus tem me renovado, Deus é o meu Pai e Ele é o meu companheiro. E eu vivo da obra de Deus. Quero dizer para vocês, a última vez que eu trabalhei para o homem, eu sempre conto meu testemunho, eu era secretária, em 83 eu trabalhei a última vez para o homem. Depois disso, aí eu casei, né, tive meu marido, deixava eu trabalhar. Quando eu tive um encontro com Deus, ali em 98, eu trabalho somente para o Mestre, eu vivo para Ele, e não me falta nada. E nessa trajetória toda, eu ganhei a minha carteira de habilitação, uma pessoa que eu orava para ela, né, aqui em Goiânia, a irmã Cleusa, a ex-esposa do Walter Paulo, da Padrão, né, que era muito meu amigo também, me ajudou muito. Então a irmã Cleusa me mandava me buscar, levar para a fazenda para orar. A irmã Cleusa mandava me buscar, levar lá para a água pura, para orar lá, para ungir a água pura. E nesse meio tempo ela falou, pastora Hélia, por que você não dirige? Eu falei, porque eu não tenho carro, eu não tenho condição também. Irmãos, e um belo dia ela veio me trazer, ela falou para a Silvana, que era motorista, hoje eu vou levar a pastora em casa. E ela veio me trazer aqui na Cidade Jardim, na minha casa, e ela passou na autoescola, desce aí. Ali ela já pagou minha carteira, já pagou ali 50 aulas, que eu falei, eu não sei nada. Eu já estava com mais de 40 anos de idade, né? E ali ela pagou minha carteira, eu tirei ali a habilitação, e aí meu esposo zombava, né, e falava assim, para que tirar a carteira? Você nunca vai ter um carro. Eu falava, o mesmo Deus que me deu a carteira é o mesmo Deus que vai suprir todas as minhas necessidades. E a irmã Cleusa foi usada por Deus para me dar meu primeiro carro. Então eu quero dizer para você, se você confia no Senhor, se você espera no Senhor, você não está só. Você nunca vai andar sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está conosco em todos os momentos. E nessa trajetória, começamos a entregar sopa na rua, né? Ou faço esse trabalho até hoje, entrego a sopa, o sopão, levo a roupa para o menos favorecido na rua. Nós entramos aí na madrugada, trabalhando para o Mestre, resgatando almas, ganhando vidas, levando o agasalho. Foi para isso que Deus me chamou. E eu me disponho, eis-me aqui. Né? E através do nosso projeto nós temos feito isso. Entrado nos lares, aonde eu entrava com imagem de escultura, porque foi bem nesse setor aqui, há 44 anos atrás, que minha mãe morava, que ela levantava a bandeira de São João, batizava as crianças, nós fazíamos novena. É nesse mesmo setor que eu estou morando hoje. Já tem 9 anos que eu voltei para cá. Então, nesse mesmo lugar, eu entro nas casas, onde eu entrei com as imagens de escultura, hoje eu entro levando Jesus Cristo ressuscitado. Um Jesus que veio, padeceu, morreu,
mas ele ressuscitou, está à destra do Pai. Eu venho declarando que nós temos um intercessor no céu, Jesus Cristo. E hoje eu estou aqui no Parque das Nações, né, fazendo essa obra. Hoje eu estou aqui ajudando o assentamento ali no Marília Mendonça, na beira da mata. Nós estamos aí trabalhando com esse povo. É para isso que eu nasci, para fazer a obra de Deus. E eu louvo a Deus por Ele ter me escolhido no meio dessa geração. Ele olhou e viu algo em mim que o homem não via, que alguém que estava perto de mim não consegue ver. O Senhor vê algo que as pessoas que estão comigo não conseguem. É o que Deus vê em você também. Você vai conseguir. Você pode. Levanta a sua cabeça e marcha. Porque grande é a obra que Deus tem. Não só na minha vida, mas na sua também. Todos nós somos escolhidos para um propósito. Se você venceu essas batalhas, é porque Deus tem algo com você. Se você está vivo até hoje, é porque Deus ainda tem algo com você na terra. Eu coloquei isso dentro do meu coração. Se eu estou viva até hoje, é porque Deus ainda tem algo comigo. E eis-me aqui, envia-me a mim. É a minha palavra. Aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? A senhora vai orar pelas pessoas. Glória a Deus. Então nós vamos orar, vamos declarar a vitória. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua casa, na sua família, no seu convívio, no seu trabalho. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero apresentar para você um Deus que tudo pode. O Deus do impossível. É o Deus de milagre. Deus poderoso, Deus tremendo, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É o Senhor que eu invoco, Pai, nessa manhã, nesse dia de hoje. Eu quero declarar a unção do Senhor nesse lar, Pai, nessa família. Essa mulher que está ouvindo, Pai, aleluia, esse testemunho nesse dia de hoje. De repente ela vem identificar com esse testemunho, Pai. Entra, Pai, dentro desse lar. Entra, Pai, aleluia, nessa família e faça uma obra. Faça o sobrenatural, Pai. Faz acontecer algo novo, algo diferente. Assim eu quero declarar nessa manhã a vitória. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Que o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus de milagre, que Ele venha ouvir o seu clamor e venha trazer resposta. Assim como Ele tem cuidado de mim, que Ele venha cuidar de você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.